Dizem que toda revolução começa com uma faísca. Mas no século XIX, houve um homem que não queria apenas acender uma faísca, ele queria fazer o próprio ar arder. Seu nome era Nikolaus August Otto, um vendedor ambulante alemão que sonhava com o impossível, criar uma máquina capaz de transformar fogo em movimento. Em uma época em que locomotivas rugiam a vapor e as ruas eram de terra, Otto se obcecou com uma ideia que todos consideravam uma loucura. Se conseguisse controlar a combustão, poderia dar vida às máquinas do futuro. Mas os sonhos têm um preço. Seus primeiros experimentos foram um desastre: explosões, motores que se destruíam sozinhos e o desprezo público que o deixou na falência. Mesmo assim, Otto não desistiu. Enquanto todos zombavam, ele continuava tentando, uma e outra vez, convencido de que estava a um passo de mudar a história. E então, quando parecia que sua obsessão o havia levado ao limite, surgiu alguém que viu nele o que mais ninguém podia ver. Um engenheiro visionário chamado Eugen Langen. Juntos, em uma pequena oficina em Colônia, construiriam algo que o mundo nunca tinha visto antes. O primeiro motor verdadeiramente funcional de combustão interna. Ninguém sabia ainda, mas aquela modesta oficina se tornaria a primeira fábrica de motores do planeta. Dela sairia o projeto que colocaria em movimento tratores, barcos, automóveis e fábricas, acendendo a faísca que impulsionaria o mundo moderno. A partir daquele momento, o fogo deixou de ser apenas um elemento. Ele se tornou o coração de uma nova era. Uma era que ainda pulsa. Antes dos automóveis, antes dos aviões e tratores, houve um homem que se obcecou com uma ideia tão perigosa quanto fascinante: dar vida ao fogo. Nikolaus August Otto não era um inventor famoso nem um cientista com recursos. Era um vendedor ambulante, um homem comum com uma mente sem limites. Enquanto percorria as ruas da Alemanha vendendo mantimentos, não conseguia parar de pensar em uma pergunta: e se pudéssemos domesticar a explosão? Em 1860, Otto descobriu uma nova invenção do francês Etienne Lenoir, um motor movido a gás. Era grande, pesado e consumia mais combustível do que valia a pena. Mas Otto não viu um fracasso. Viu uma promessa. Se o fogo podia mover um pistão, então poderia mover o mundo. Durante anos, trabalhou sozinho, em silêncio, em uma pequena oficina improvisada. Tentou criar seu próprio motor a partir de álcool, gás e uma ideia que mal compreendia. Seus primeiros esforços foram um desastre: peças derretidas, explosões incontroláveis, noites inteiras de frustração. Quando finalmente levou seu projeto ao Ministério do Comércio da Prússia, seu pedido foi rejeitado sem piedade. Para qualquer pessoa, isso teria sido o fim. Para Otto, foi apenas o começo. Determinado a continuar, associou-se ao mecânico local, Michael Zons, e juntos começaram a experimentar algo que ninguém tinha tentado: misturar ar e gás comprimido em um ciclo contínuo de 4 tempos: admissão, compressão, combustão e escape. Era brilhante, mas perigoso. Cada tentativa terminava com o motor explodindo em pedaços, a oficina coberta de fuligem, e Otto, mais uma vez, à beira da ruína. Em 1863, seu dinheiro havia acabado. Seus sonhos, quase também. E justo quando tudo parecia perdido, o destino interveio. Em Colônia, um engenheiro e investidor da indústria açucareira, Eugen Langen, ouviu falar de um homem que tentava fazer o ar funcionar. Intrigado, foi conhecê-lo. Não encontrou um gênio rodeado de aparelhos brilhantes, mas um homem cansado, com as mãos manchadas de óleo e os olhos cheios de fogo. Langen não viu uma máquina, viu uma mente obstinada que se recusava a desistir. Em 1864, firmaram um acordo que mudaria a história. Otto traria a visão. Langen, o dinheiro. E juntos fundaram a N.A. Otto e Sie, a primeira fábrica de motores do mundo. A partir daquele momento, a combustão interna deixou de ser uma loucura. Era o futuro. Durante 3 anos, Otto e Langen trabalharam sem descanso. Sua oficina em Colônia era um caos de metal, fumaça e esperanças. Cada dia era uma aposta: ou o motor explodia, ou avançavam mais um passo rumo ao futuro. E em 1867, finalmente, conseguiram. Na Exposição Internacional de Paris, entre locomotivas a vapor e máquinas do mundo todo, apresentaram algo que, à primeira vista, não chamava atenção. Um motor pequeno, de um único cilindro, meio cavalo de potência, quase insignificante. Mas quando começou a funcionar, o público ficou em silêncio. Ao contrário das enormes e rústicas máquinas da época, o motor de Otto e Langen não dependia de vapor, caldeiras ou pressões perigosas. Sua magia estava no próprio ar.
Cada explosão controlada movia um pistão para cima, e a pressão atmosférica fazia o resto. Era simples, elegante e, acima de tudo, eficiente. Enquanto os outros motores devoravam combustível como monstros famintos, o deles usava apenas metade do gás para gerar a mesma potência. Um milagre em uma época em que o combustível era tão caro quanto o ouro. Os jurados não puderam ignorar. Otto e Langen ganharam a medalha de ouro da exposição. E com ela, o reconhecimento do mundo. Pela primeira vez, uma máquina movida por combustão interna demonstrava ser prática, confiável e útil. Nascia o motor moderno. Mas o verdadeiro brilho não estava na potência, mas no design. Dentro daquele pequeno cilindro, cada peça tinha um propósito quase poético. Um pistão livre que subia e descia com precisão. Uma válvula que regulava o ritmo. E uma pequena chama interior que se apagava e acendia a cada ciclo, criando uma dança de fogo perfeitamente sincronizada. Era uma sinfonia mecânica. E o melhor, podia funcionar o dia todo sem parar. Os operadores podiam lubrificar as peças enquanto a máquina continuava girando, como se tivesse vida própria. Otto tinha conseguido o que ninguém antes: controlar a explosão. Essa invenção marcou o início de uma nova era. As fábricas europeias começaram a substituir suas caldeiras a vapor por motores Otto, mais leves, mais limpos e mais rápidos. Pela primeira vez, a energia não precisava de um rio nem de uma locomotiva, apenas ar, fogo e um pouco de engenho. Mas enquanto o sucesso crescia, o dinheiro começava a desaparecer. E o destino, como sempre, tinha outros planos. Fabricar motores em massa era caro. As peças, o aço, a mão de obra, tudo drenava dinheiro mais rápido do que as vendas podiam recuperar. Em 1870, as dívidas sufocaram a empresa. A NA Otto Sie declarou falência. O sonho do motor moderno estava prestes a morrer antes de nascer. E mais uma vez, surgiu seu salvador, Eugen Langen. Com uma mistura de visão e ousadia, reorganizou o negócio, conseguiu novo capital e instalou uma planta maior perto de Colônia. Nascia uma nova empresa, Gasmotorenfabrik Deutsch, ou como o mundo a conheceria mais tarde, Deutsch AG. Foi então que Langen tomou outra decisão que mudaria a história. Contratou 2 jovens engenheiros, Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach. Sua missão era simples, pelo menos em teoria: aperfeiçoar os motores e dar a Otto tempo para perseguir sua maior obsessão. Durante anos, Otto sonhara com um motor que não dependesse da pressão atmosférica, mas de algo mais controlado, mais potente, a compressão interna. Uma máquina que pudesse respirar, se comprimir, acender e exalar, tudo em um ciclo perfeito. O resultado dessa visão chegou em 1876. Após 14 anos de fracassos, testes e noites intermináveis, Otto apresentou sua obra-prima: o motor de 4 tempos. Admissão, compressão, combustão, escape. 4 fases, 2 revoluções, um ciclo eterno. O ciclo Otto havia nascido, e com ele, o coração de quase todos os motores a gasolina que surgiriam depois. Foi o ponto de inflexão. O motor era mais eficiente, mais potente, mais confiável. Pela primeira vez, o fogo não se descontrolava, obedecia a ordens. Mas o sucesso tem um preço. A glória trouxe tensões dentro da fábrica. Daimler e Maybach queriam ir além. Sonhavam com motores menores, mais rápidos, capazes de impulsionar veículos. Otto, por sua vez, buscava perfeição e estabilidade. As discussões ficaram amargas. As patentes, uma guerra silenciosa. A amizade, uma ferida que nunca cicatrizou. Por fim, Daimler e Maybach se afastaram, levando consigo o princípio do motor de 4 tempos concebido por Otto. Pouco depois, suas versões atingiram velocidades que Otto jamais imaginou: 650 rotações por minuto. Eram perfeitas para automóveis, barcos e o nascimento de toda uma indústria. Enquanto isso, Otto seguia adiante. Não com rancor, mas com convicção. Sabia que sua criação havia transcendido qualquer disputa. O mundo podia se apropriar do seu ciclo, mas jamais de sua visão. Em 1884, apresentou outra invenção que completaria o círculo: a ignição por magneto, um sistema que permitia usar combustíveis líquidos. Já não dependia do gás de iluminação. Agora, o motor podia se mover livremente. E com ele, a humanidade. Otto morreu em 1891, aos 59 anos. Não viu a extensão de seu legado, mas deixou algo que nenhum outro inventor havia conseguido:
Uma ideia tão poderosa que continuaria viva mais de um século depois. No final do século XIX, o fogo de Otto ainda ardia. Seu motor de 4 tempos havia aberto uma nova era. Mas não seria a última faísca. Porque enquanto o mundo celebrava a combustão, outro inventor alemão preparava uma revolução ainda mais intensa. Seu nome era Rudolf Diesel. Em vez de faíscas, Diesel acreditava na pressão. Imaginou um motor que não precisasse de ignição elétrica, mas que o calor da compressão fosse suficiente para provocar a explosão. Mais eficiente, mais potente, mais resistente. Uma ideia tão audaciosa que apenas uma empresa ousou levá-la ao limite, a Deutsche AG. A partir de 1892, a Deutsche começou a construir motores que funcionavam pelo princípio de ignição por compressão. Era o nascimento de uma nova raça de máquinas. Os motores diesel. E seu potencial era simplesmente devastador. Ao contrário dos motores a gasolina, os diesel podiam trabalhar sem parar, gerando um torque brutal com menos combustível. Sua eficiência era quase o dobro. Em fábricas, minas e barcos, isso significava uma coisa apenas: poder real. Em 1911, a Deutsche deu o golpe de mestre. Apresentou o primeiro motor diesel sem compressor produzido em série. Até então, os motores diesel precisavam de enormes compressores externos para funcionar, o que os tornava pesados e pouco práticos. A Deutsche eliminou essa dependência. Pela primeira vez, a potência diesel se tornou acessível. O resultado foi uma avalanche industrial. Centrais elétricas, bombas hidráulicas, locomotivas, máquinas pesadas. A Deutsche tornou-se sinônimo de energia que nunca para. Seus motores não eram apenas mais fortes, eram indestrutíveis. Mas por trás da engenharia havia uma filosofia. Otto havia acendido fogo, diesel continha. E a Deutsche o domou por completo. No início do século XX, os motores Deutsche já impulsionavam barcos, fábricas, trens e máquinas agrícolas. A empresa havia passado de uma pequena oficina em Colônia para se tornar o motor do progresso. Mas isso era apenas o começo. A verdadeira mudança viria quando esses motores saíssem da oficina e chegassem ao campo. Nos anos 1920, a Deutsche levou seu poder da oficina para o campo. Os agricultores ainda dependiam de cavalos e máquinas a vapor pesadas. Até que, em 1926, surgiu o MTH-222, o primeiro trator diesel fabricado em série. Um motor de 14 cavalos capaz de trabalhar o dia todo sem parar, abrindo caminho para uma nova era em que a força mecânica substituiu o esforço humano. O sucesso foi imediato. Com a série MTZ, a Deutsche conquistou a Europa, tratores mais potentes, mais confiáveis. E uma produtividade que transformou a agricultura para sempre. Mas a história deu uma guinada durante a Segunda Guerra Mundial. A empresa destinou sua engenharia ao esforço militar, impulsionando veículos e geradores. E quando o conflito terminou, das ruínas surgiu uma ideia revolucionária: motores que respiravam ar. Em 1949, a Deutsche apresentou os F1L514 e F2L514, motores diesel refrigerados a ar. Sem radiadores, sem água, sem falhas. Sua simplicidade os tornava imbatíveis, leves, resistentes e capazes de funcionar em qualquer clima. Impulsionaram os tratores D15 e D25 e ajudaram a reconstruir a Europa. Seu sucesso atravessou continentes, da África à América Latina, onde continuaram funcionando quando outros falhavam. Em meados dos anos 1950, o mundo exigia mais potência, e a Deutsche respondeu. Após a pós-guerra, as indústrias cresciam sem parar, e os antigos motores já não eram suficientes. Em 1955 nasceu a série 812, o primeiro passo rumo a uma nova geração. Motores mais potentes, com melhor resfriamento e uma confiabilidade que os tornou o coração do trabalho pesado. Mas o verdadeiro salto chegou em 1965 com a série 912. Seu design modular permitia usar as mesmas peças em motores de 2, 3, 4 ou 6 cilindros, reduzindo custos e facilitando reparos. Mais eficiência, menos ruído e potências de até 150 cavalos. A Deutsche havia criado um motor capaz de trabalhar em qualquer lugar do planeta, sem jamais se render. E quando parecia insuperável, chegou a série 913. Blocos mais fortes, melhor fluxo de ar e uma novidade que mudou tudo: a turbocompressão. Mais potência sem sacrificar a durabilidade. Os motores Deutsche já moviam caminhões, guindastes, colheitadeiras e geradores em todo o mundo. Em poucas décadas,
Os nomes 812, 912 e 913 se tornaram sinônimos de resistência absoluta. Onde houvesse poeira, frio ou calor extremo, o motor Deutz continuava respirando e girando. Outros dependiam da água. A Deutz só precisava de ar e vontade. Com a chegada dos anos 1980, o mundo mudou novamente. As indústrias queriam motores mais limpos, mais compactos e mais eficientes. O fogo precisava evoluir. E, fiel à sua história, a Deutz se reinventou mais uma vez. A empresa lançou as séries 1011, 1012 e 1013, motores que substituíram o ar por óleo e líquido para resfriamento, mantendo sua durabilidade lendária, mas adaptando-se às novas exigências ambientais. Compactos, precisos e surpreendentemente potentes, mostraram que a simplicidade podia conviver com a tecnologia. Depois chegou uma nova geração, a família TCD. Motores diesel com injeção common-rail e controle eletrônico. Parece técnico, mas o resultado foi simples: mais potência, menos emissões. Motores suaves, silenciosos e eficientes que movem todo tipo de maquinário, de tratores a plantas industriais. Mas a Deutz não parou por aí. À medida que o mundo buscava energia limpa, surgiu a série TCG, projetada para funcionar com gás natural, biogás e até gás de aterro. Era o próximo passo lógico. Potência sim, mas com respeito pelo planeta. E hoje, mais de 160 anos depois, a história dá um novo giro. A Deutz desenvolve motores movidos a hidrogênio, como o TCG 7.8H2, uma máquina que combina a força do fogo com a pureza do ar. Combustão sem poluição. Energia sem culpa. O sonho de Otto, levado ao futuro. Desde aquela oficina em Colônia até os laboratórios do século XXI. A Deutz demonstrou que o verdadeiro poder não está no combustível, mas na capacidade de se adaptar. O fogo não morre, apenas muda de forma. E enquanto continuar ardendo, a Deutz continuará movendo o mundo.